Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Tenham todos um bom início de semana, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Pessoal, hoje eu gostaria então de comentar sobre They Live, Eles Vivem, filme de 1988 dirigido e escrito por John Carpenter, um clássico cult da década de 80, e é mais um filme, baseado então em algum conto, dirigido pelo Carpenter. O John Carpenter tinha então o desejo de adaptar o conto 8 O'Clock in the Morning para os cinemas, criar uma adaptação cinematográfica e para isso ele teve então que adquirir os direitos autorais desse conto, escrito pelo Ray Nelson, publicado em 1963, e além de obter os direitos do conto, também obteve os direitos da versão lançada em quadrinhos chamada Nada, que foi adaptada por Nelson e desenhada por Bill Ray em 1986. Para quem for assistir ao filme Eles Vivem, vai notar então nos créditos iniciais que é mencionado que o roteiro é assinado por Frank Armitage. Porém, muitos não sabem que Frank Armitage é uma homenagem a H.P. Lovecraft, da qual o John Carpenter era muito fã. E ele fez isso como uma homenagem, obviamente, mas quem assina o roteiro foi o próprio John Carpenter, tá? E ele queria então focar em adaptar a estrutura narrativa para então um longa-metragem de ficção científica. Bom, hoje é sabido que uma das motivações então de Carpenter ter criado essa obra foi por conta da insatisfação que ele tinha com as políticas econômicas da época, especificamente do presidente Ronald Reagan. Então o filme também serve como uma sátira com críticas políticas, uma sátira com essa crítica social, E aí ele criticava também o crescente comercialismo na política e na cultura popular da época, Ele descreveu o filme como um dedo do meio ao sistema de ganância da década de 80. Você pode ver hoje em dia na internet, vários vídeos aí de entrevistas que o próprio Carpenter deu, dizendo que ele criticava muito o capitalismo, porém, por um lado, ele ainda se considerava capitalista. Ele gosta do capitalismo, gosta de fazer dinheiro, dizia ele em algumas entrevistas, porém, o capitalismo desenfreado pode levar a consequências, tá? O personagem John Nada, interpretado por Rod Piper, chega a Los Angeles e, após uma repressão policial, encontra um par de óculos escuros em uma caixa. Ao colocá-los, ele enxerga o mundo como ele realmente é. Seres alienígenas então com rostos esqueléticos escondidos sob maquiagem humana e algumas mensagens que ele encontra, como obedeça, consuma, não pense, assista TV, em alguns outdoors e propagandas, faz com que ele perceba então que os invasores estão infiltrados em posições de poder e controlam as massas através da televisão e publicidade, mantendo todos então em um estado de transe para poder explorar o planeta e os recursos. O Rod Piper era um lutador de luta livre na época, nunca tinha trabalhado com nenhuma produção cinematográfica, nunca tinha atuado como ator antes, por isso você percebe que a atuação dele é um pouquinho assim amadora, mas ainda assim ele entrega algo, que dentro do que ele recebeu, dentro do material que ele recebeu, ele consegue ainda passar aquela sensação de que ele é um cara comum como todos nós, gente como a gente. O John Carpenter, inclusive, que era fã de luta livre, conheceu Piper em um evento chamado WrestleMania, em 1987 e decidiu na hora que ele era perfeito para o papel que ele queria, Então a decisão foi do próprio Carpenter, que foi atraído pela autenticidade física de Piper, Pois observando ele, o Carpenter afirma que ele parecia um trabalhador comum, Ele tem a vida escrita em todo o corpo, Porque ele era um cara marcado pela experiência que ele tinha previamente na luta livre. Então tudo isso fez com que o Carpenter se sentisse admirado pelo trabalho dele. Mesmo o Rod Piper não entregando uma atuação excelente, ainda assim ele ficou marcado por esse papel, porque a imagem, do personagem John Nada, atrelada ao filme Eles Vivem, muitas cenas, por conta da comédia pastelona que apresenta, acabou se tornando um meme, e acabou ficando na mente da cultura popular, no imaginário popular. E aí, claro que, embora ele não entregue uma atuação excelente, eu acho que ele ainda faz um bom trabalho e ele tem a ajuda do elenco de apoio que tá bem também. Por exemplo, o Kate David como Frank e também a Meg Foster como a Holly Thompson, No filme, a população é retratada como adormecida, consumindo bens desenfreadamente e vivendo em estado de apatia enquanto a elite se enriquece. Os alienígenas então utilizam outdoors, TVs e revistas para poder transmitir comandos subliminares,
E aí o que que acontece? A metáfora central do filme é que os óculos especiais permitem enxergar a verdade nua e crua por trás da propaganda colorida e da realidade ilusória. O filme retrata então a exploração dos trabalhadores e dos desabrigados pelos poderosos, que no filme são representados pelos alienígenas. É claro que se a gente for pegar esse filme, né, como uma obra de ficção científica, a gente vai ver que tem vários elementos ali que são mostrados que hoje em dia são datados, né, que aos olhos de hoje vai parecer meio tosco, vai parecer meio cafona, meio brega. E aí que tá, essa breguice intencional também torna o filme especial. É um filme brega, claro, ele é um pouco pastelão, porém essa breguice que o filme apresenta, ela não é acidental, muito pelo contrário, ela é intencional. Hoje o John Carpenter até faz brincadeira com esse filme, tá? Nem o próprio John Carpenter leva o filme tão a sério assim, né? Pois ele percebeu que por mais que o filme adotasse essa estética brega, né, e um pouco da estética influenciada por filmes de ficção científica da década de 50, né, que são aqueles filmes que por mais que tenha uma estética brega de filme B, ainda assim pode servir como uma alegoria social ou política bem poderosa. E é o caso também de Eles Vivem. Então, se você for pegar a proposta do diretor e a intenção dele em passar a mensagem, utilizando a estética brega, utilizando os elementos que hoje podem ser datados, mas que seguiam um padrão da época, né? E óbvio, muito da influência também que o Carpenter teve, né, de filmes, né, de grandes clássicos de ficção científica da década de 50, que adotavam essa estética também um preto e branco, né, que se assemelha muito a filmes B. Essa proposta do Carpenter que ele quer adotar aqui faz bastante sentido, ela é efetiva, né? Ela consegue surtir algum efeito, né? E aí você tem, claro, várias discussões no filme, a questão do controle midiático, o controle da mídia, né? Aquela cultura de consumismo, né? Aquela cultura de você querer consumir desenfreadamente, né? E por outro lado você tem uma elite, né, que escraviza a população, né? E essa população tá tão inerte que não tem noção disso, né? E por conta de migalhas, né? Até no filme é revelado que por conta de migalhas, por conta de, assim, em troca de poder aproveitar alguns momentos, a própria população às vezes, o próprio povo às vezes se vende para a elite de alguma forma. Então é uma mensagem, uma sátira social que passa uma mensagem por trás que é poderosa, tá entendendo? E você tem esse tom cômico, né? Esse lado da comédia pastelona, que por outro lado ajuda também, né, a introduzir essa mensagem e, claro, uma mensagem que perdura até os dias de hoje. Então é um filme que, além de ter o contexto da época, né, claro, né, tipo assim, fica a interpretação de cada um. Claro que a crítica aqui ela é muito maleável, qualquer pessoa pode aplicar qualquer interpretação, mas como era algo que revelava o contexto social da época, se a gente for trazer para o contexto atual, também ainda tem o seu peso. Uma coisa que eu gosto desse filme também é a trilha sonora, assinada pelo próprio Carpenter e pelo Alan Howard. O Alan Howard, inclusive, já havia contribuído muitas vezes com a própria franquia Halloween, inclusive respeitando muito o trabalho do Carpenter, e aqui o trabalho é muito bem feito também de trilha sonora. O filme, quando estreou em 1988, estreou na primeira posição das bilheterias estadunidenses, faturando 4,8 milhões de dólares durante o primeiro fim de semana. O filme passou 2 semanas no top 10 e teve, óbvio, uma arrecadação bruta de 13 milhões de dólares. A data de lançamento original do filme, que tinha sido anunciada em material promocional para 21 de outubro de 1988, foi adiada por 2 semanas para evitar concorrência direta com Halloween 4, o retorno de Michael Myers. Aquela icônica frase, né, dita no filme pelo Rod Piper, "Eu vim para mascar chicletes e chutar traseiros", para quem não sabe, é uma frase na qual o próprio personagem ali improvisou, tá? Porque era uma frase que ele usava muito, uma frase de efeito que ele usava na luta livre, que acabou improvisando ali, utilizando no filme. O John Carpenter achou divertido e quis incluir, né, no corte final. É um filme que eu gosto muito e tá aqui a minha recomendação para vocês. Para They Live, Eles Vivem, eu dou uma nota 7. Vou fechando minha análise por aqui, esse seria meu comentário por hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.